TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Então, novamente, boa tarde a todos. Pronto. O João já fez o que lhe competia. Ajudou-me, não é? E vamos então... Porque é que isto não está a funcionar? Está, pronto. Então é assim. Vigiai e orai. Para nós vigiarmos e orarmos, eu vou fechar. Vejam lá. Abri, mas agora fecho depois. Também está de acordo, não está? Vou fechar. Pronto. Então é assim. Vigiai e orai. É importantíssimo conhecermos bem e compreendermos o que é que realmente Jesus quis dizer quando pronunciou esta frase. E para isso, obrigada Fernanda, a aniversariante do dia, e para isso precisamos de começar por falar no pensamento. E daí eu ter posto entre parênteses a importância do pensamento. Porque o pensamento é realmente uma faculdade extraordinária e extremamente poderosa. E nós nem temos bem a noção, e é por isso que nós decidimos trazer hoje este tema. Porque ela é tão poderosa que nós precisamos mesmo de o conhecer melhor e de saber especialmente quais são as consequências dos nossos pensamentos. E nós vamos começar por dizer que, num sentido muito amplo, o pensamento é toda e qualquer atividade psíquica. E que há duas maneiras diametralmente opostas de se compreender o que é o pensamento. A espiritualista e, portanto, a espírita e a materialista. A espiritualista, nós, espíritas, entende que o ser humano é uma alma imortal e que é esse ser imortal que pensa. Pelo contrário, o materialista acredita que quem pensa é o cérebro físico e que este vai usar uma estrutura desconhecida a que eles decidiram, esses mesmos materialistas, dar o nome de mente. E que, segundo eles, essa mente morre com a morte do corpo físico. Mas, para nós, não é bem assim. O pensamento, para nós, é o elemento mais nobre que modela, que molda as nossas ações através dos fluidos, ou seja, através das energias que nós estamos sempre a emitir. E é no Espiritismo que nós vamos então encontrar um enorme campo de estudos e de conhecimentos que nos fazem compreender os conceitos relativos ao pensamento e à sua intensa capacidade criadora. E vamos começar com Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, que este livro é do espírito André Luiz, mas o prefácio foi assinado por Emmanuel e que nos dá uma explicação que nós achamos que é brilhante sobre o pensamento e as suas relações. E ele diz assim: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. É um vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige, isto é, vigora, na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros afetam-nos
pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Ok? Isto para começar. No capítulo 19 do livro Instruções Psicofónicas, o Dr. Dias da Cruz afirma que todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam, isto é, lançam de nós raios específicos. E mais adiante ele vem dizer-nos que o pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. E nele, no pensamento, ao influxo divino, reside a gênese, isto é, a origem de toda a criação. E por isso, depois destas mensagens extremamente importantes, vamos então compreender melhor um pouco o assunto e ver mais pormenorizadamente o que é então o pensamento. E vamos começar por dizer que o pensamento é uma manifestação do espírito. Quando o emitimos, ele vai se materializar e vai para o espaço através de um veículo que é o fluido cósmico universal em que tudo e todos estamos mergulhados. Assim que o pensamento é exteriorizado por intermédio deste fluido cósmico universal, imediatamente ele pode ser recebido por qualquer outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. No entanto, devemos dizer que os desencarnados têm mais facilidade em captá-lo, porque as suas percepções não estão bloqueadas, como estão as nossas, pelo corpo físico, isto é, pela matéria densa. No entanto, também temos que dizer que há pessoas que têm essa faculdade suficientemente desenvolvida e conseguem perceber os pensamentos alheios. Mas então, nós podemos perguntar-nos, mas então como é que o pensamento sai do espírito? E nós temos então que vos dizer que sai através do corpo mental que envolve o espírito. Alguns autores, em vez de lhe chamarem corpo mental, chamam-lhe campo mental, mas é a mesma coisa. E então, o André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, para quem tiver interesse, na primeira parte, no capítulo 2, ele vai chamar a este corpo mental o envoltório subtil da mente. E diz que ainda não o conseguimos definir melhor porque não há palavras adequadas no dicionário terrestre. Ok? Portanto, deste corpo mental, a única coisa que sabemos é que é a parte do espírito que envolve a mente e que ele ainda é mais etéreo, isto é, mais diáfano do que o próprio perispírito. E, portanto, nós talvez até possamos dizer que este corpo mental, ou campo mental, se quiserem, eu gosto mais de corpo mental, e é a palavra que é usada, o termo que é usado por André Luiz, corpo mental. Então nós podemos dizer que este corpo mental, talvez possamos dizer, que este corpo mental é o quarto elemento de que o homem é composto, ao lado dos outros três que os espíritos superiores nos vieram ensinar e dizer, não é? Que é o espírito, perispírito e corpo físico. Bom, fazendo parte do espírito, envolvendo o espírito, temos então este quarto elemento que é o corpo mental. Mas então ele fala, André Luiz, dizendo que o corpo mental é então o envoltório subtil da mente. Portanto, acho que devemos saber efetivamente o que é a mente, qual é a sua importância. Então, vamos ver isso. Em poucas palavras,
escrevi eu, podemos dizer que a mente é a parte do espírito que o dirige. Okay? É o elemento mais importante do espírito e há até quem a confunda com o próprio espírito. Mas não é a mesma coisa. Okay? A mente é extremamente importante porque é responsável pela produção do pensamento e pela formação do corpo espiritual, o qual, por sua vez, vai servir de molde para a formação do corpo físico. É o próprio André Luiz, neste mesmo livro, Evolução em Dois Mundos, que nos vem dizer que é o corpo mental que vai servir de molde ao perispírito. Ok? Então, vamos citar o benfeitor Emmanuel no primeiro capítulo do seu livro Pensamento e Vida, em que ele começa logo por dizer assim: a mente é o espelho da vida em toda a parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, para aperfeiçoar e sublimar. Algumas das palavras, eu pus os termos atuais, mas deixando sempre os originais, porque acrisolar, muita gente pode não saber o que é o crisol, portanto é muito mais fácil dizer, é para aperfeiçoar. Tudo também que vos aparecer nos slides sublinhado, não é do livro, fui eu que sublinhei, está bem? Portanto, a mente é o espelho da vida em toda a parte. Vejam como é tão importante. E o mesmo Emmanuel, noutro dos seus livros chamado Roteiro, ensina-nos que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companhias espirituais e recursos de acordo com a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações ou apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças subtis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vejam bem, leiam bem o que Emmanuel nos diz aqui. O pensamento, eu vou repetir, o pensamento desloca em torno de nós forças subtis, energias, construindo paisagens ou formas, e vamos mais adiante falar muito pouquinho disto, as formas, pensamento, construindo, portanto, paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Por isso, logo começou Emmanuel por dizer que influenciamos e somos influenciados. É a mesma coisa que ele está aqui a dizer. Voltando ao pensamento e vida, o mesmo Emmanuel vai nos dizer que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca que acabamos de mencionar. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações.
E, noutro dos seus livros, Pão Nosso, capítulo 15, o mesmo benfeitor vai também dizer-nos: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. E qual é esta fonte mental? A nossa mente. Onde é que ela se encontra? No corpo mental. Envolvendo, portanto, estando envolta pelo corpo mental. E fazendo parte do espírito. Ok? E eu sublinhei, pensar é criar. Porque é mesmo. E nós vamos continuar a ver que é exatamente assim. No momento em que eu penso, eu já estou a criar. A realidade dessa criação, diz-nos Emmanuel, pode não exteriorizar-se de súbito, de repente, no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Vamos a outro livro, agora de André Luiz, o Ação e Reação, em cujo capítulo 4 o assistente Silas afirma o seguinte a André Luiz: o pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea na sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou da nossa atenção. E lá voltamos aqui a falar nas formas pensamento. Ou seja, pensar é manifestar a nossa mente, a nossa alma. Porque o pensamento contínuo é uma conquista da alma. Os animais não têm pensamento contínuo. Têm, sim, pensamento, mas ele é sincopado, digamos assim, é descontínuo, se quiser. Com o homem, quando o homem passa de animal irracional, dizemos nós, não é? Para racional, Deus dá-lhe duas novas faculdades importantíssimas: o livre-arbítrio e o pensamento contínuo, a razão. A razão é o pensamento contínuo. E isto só nos é dado quando subimos na hierarquia e passamos de animal irracional para hominídeo primeiro, não é? Para animal racional. Então, ao termos de pensamento contínuo, cada qual vai emitir e vai receber pensamentos na sua própria faixa vibratória, pelo que fazemos constantemente trocas entre todos aqueles que se encontram nesta mesma faixa vibratória, não é? Atraímos e somos atraídos, influenciamos e somos influenciados. Porquê? Porque estamos na mesma faixa vibratória. Okay? Mas temos também a dizer que o sentimento antecede qualquer preparação mental. Cada qual está a trabalhar constantemente para o bem ou para o mal, para construir o amor ou o ódio, a felicidade ou a infelicidade, o equilíbrio ou o desequilíbrio. Tudo é
sai de nós. E só nós somos os responsáveis. Não é o meu vizinho, sou eu. Mais ninguém. Precisamos então de compreender que o pensamento é esta matriz que compomos na intimidade do nosso ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações da nossa individualidade. Continua a ser, aqui eu não disse, mas continua aqui a ser o livro Instruções Psicofónicas e, neste caso, é o mesmo instrutor, Aulus, que escreve com André Luiz o livro Nos Domínios da Mediunidade. Nesse livro, Aulus, este mesmo Aulus, é o instrutor de André Luiz. Depois, mais ou menos antes, depois, estou a dizer bem, depois ele mais tarde vem neste livro Instruções Psicofónicas dar esta mensagem que tem o número 41. E então diz assim, em nosso caso, é o sentimento que antecede toda e qualquer elaboração de ordem mental. Portanto, é extraordinariamente importante o que é que nós sentimos. Isso é fundamental. O sentimento elevado, diz ele, gera o pensamento elevado e o pensamento elevado, o que é que faz? Garante a elevação da nossa existência. E este mesmo Aulus, agora no capítulo 15 dos domínios da mediunidade, vem falar outra vez de pensamento, dizendo: onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Associação que é a associação de ideias. E toda a associação, diz ele, é interdependência e recíproca influência. E para percebermos um pouco sobre o que é a associação de ideias, vamos recorrer outra vez a André Luiz, agora no seu Mecanismos da Mediunidade, onde ele, no capítulo 4, a certa altura, vai dizer: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia é essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem, ou seja, que tenham a mesma opinião, nos esposem um modo de sentir, que tenham a nossa mesma opinião. Ou seja, significa isto que assim que se dá o estímulo, instantaneamente vamos pôr o pensamento em sintonia com as respostas que esse estímulo vai sugerir. Por exemplo, se observarmos à nossa volta, num café, e vemos as pessoas, uns que gostam de ler o jornal ainda em papel, não é? Se gostam de futebol, compram um recorde, o jogo e não sei o que mais, a bola, não é? E é o que eles leem. Se gostam de se informar sobre temas económicos, vão comprar o Negócios. Ainda há outro, mas não me lembro o nome. Se gostam, sei lá, de política, isso então compram qualquer um deles, mas vão para as páginas que se referem a esses temas, porque é o que lhes interessa. Portanto, isso é exatamente o que acontece com tudo. Logo, as nossas companhias, boas ou más, vão depender essencialmente das nossas escolhas, mais nada. E, portanto, perante isto, nós podemos dizer que aquele ditado popular do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, não é? Aqui pode ser adaptado e nós podemos dizer diz-me como pensas e dir-te-ei com quem andas. Pois, é ao contrário, mas é exatamente assim. Portanto, vamos lá ver se fixamos esta ideia. O pensamento é vida.
visto que a energia que dele emana é capaz de influenciar e de dirigir. Não é só a nossa própria vida, mas é também a daqueles que se encontram à nossa volta. Nós podemos influenciá-los, assim como eles nos podem influenciar a nós. Portanto, o pensamento é efetivamente vida. Mas o pensamento só vai precisar de uma ajuda. Vai precisar de uma ajuda para chegar até ao nosso cérebro físico. E qual é essa ajuda? De quem? Não é bem de quem, é de quê? Da vontade. Vamos ver agora, então, a importância da vontade. Segundo o filósofo, cientista italiano, muito conhecido no século, principalmente no início do século XX, fim do século XIX, Ernesto Bolzano, que foi espírita. Tanto o pensamento como a verdade, e são palavras dele, são forças plásticas e maleáveis. E estas duas forças, diz ele, que são concebidas pelo nosso espírito através do corpo mental. E destinam-se a quê? A que o cérebro execute as suas ordens. Na Revista Espírita de junho de 1868, Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com o auxílio do pensamento e da vontade. E lá volto eu a sublinhar: o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou qual direção. Aglomeram-nos, combinam-nos e dispersam-nos. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Eles mudam as suas propriedades, como o químico muda as dos gases e de outros corpos. Estamos a falar do século XIX, ok? Por isso estes termos. Portanto, como o químico muda as dos gases e de outros corpos, combinando-as segundo certas leis. É o grande ateliê ou laboratório da vida espiritual. É suficiente o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Logo, ao tomarmos conhecimento destas verdades, devemos então ter cuidado e fazer muito bom uso dos nossos pensamentos, já que acabamos de saber que eles são movimentados por energias subtis, energias, portanto, etéreas. Se uma pessoa, por exemplo, e agora vamos às formas de pensamento, se uma pessoa, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, o seu corpo espiritual, o seu perispírito vai ser acionado para essa ideia e vai reproduzi-la. O pensamento vai criar a imagem dessa cena e ela vai se desenhar inteirinha, como se fosse um quadro, exatamente como está na sua mente. Onde é que ela se vai plasmar? Na nossa aura. E é por isso que os espíritos desencarnados leem em nós como um livro aberto. E é por isso que nós, quando estamos no lado de lá, não podemos enganar nada nem ninguém. Podemos enganar enquanto estamos encarnados, porque este corpo bloqueia e não deixa ver a nossa aura. Mas do lado de lá, não. Nós já não temos corpo físico, mas continuamos a ter corpo espiritual, claro, e principalmente continuamos a ter aura. E, portanto, tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, aqui está escondidinho,
mas do lado de lá está tudo aberto. E eles podem ver e saber tudo o que nós pensamos num determinado momento. Então, devemos, portanto, sempre lembrar-nos de que o nosso pensamento pode ser uma luz que edifica, que constrói, que nos faz muito bem, mas que também pode vir carregado com energias nocivas ou destruidoras. Não nos esqueçamos disso. E Emmanuel, no segundo capítulo, eu há bocado citei o primeiro, agora no segundo capítulo do livro, o mesmo livro, Pensamento e Vida, ele vai dizer assim: a vontade é o impacto determinante. Então, a vontade controla a direção da energia mental, estabelecendo as causas que comandam o destino. Portanto, a vontade é a força que dirige a energia do pensamento. A vontade é o querer, é o impulso interior que nos motiva para agir. É uma força poderosa que nos empurra para alcançarmos os nossos objetivos e realizarmos os nossos sonhos. No entanto, também exige disciplina. Então, podemos dizer assim, a vontade permite-nos efetivamente ultrapassar todos os nossos obstáculos. E o sentido moral permite-nos resistir às tentações. E é ao educarmos os nossos sentidos que nós vamos ser capazes de nos desenvencilhar das influências negativas. Portanto, isto para vos dizer que temos em nós todas as ferramentas para dirigirmos as nossas energias consciente e construtivamente. É a força, então, de vontade que nos vai manter firmes perante os desafios e que permite que o nosso pensamento se torne aquela base sólida para construirmos uma vida que esteja de acordo com a moral de Jesus. Portanto, aquilo que vai caracterizar o nosso desenvolvimento espiritual é o alinhamento correto entre pensamento, vontade e emoção. E o espírito Miramês, ao comentar a pergunta 911 do Livro dos Espíritos, no seu livro Filosofia Espírita, diz-nos que podemos fortalecer a nossa vontade através da disciplina e da fé. Ele vai dizer: quando o homem diz que não pode vencer as suas próprias paixões, esse homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. Deus é bondade e ajuda a quem se esforça para se livrar dos seus inimigos internos. Ou seja, pela nossa vontade, podemos agir com tenacidade tanto durante o sono como acordados, porque a vontade é uma força que é realmente muito poderosa e que, a pouco e pouco, vai minando todos os nossos obstáculos, desde que tenhamos força, a chamada força de vontade, desde que realmente queiramos. E no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o filósofo espírita Leon Denis, no capítulo 24, vai-nos ensinar que não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. O que é que ele vem dizer aqui? Que precisamos de reformar o nosso caráter.
E qual é o fim último do espiritismo? É a transformação moral do homem. Logo, reforma do nosso caráter. No mesmo livro, neste mesmo livro, mas agora no capítulo 20, Leon Denis vai dizer-nos também que se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. E ele vai continuar dizendo: construímos ou destruímos o nosso mundo íntimo, das células ao organismo, conforme a qualidade do que cultivamos no campo mental e emocional. Então, nós, diz ele, vivemos submersos nas criações do pensamento. Então, por aqui vemos que, efetivamente, o que temos que fazer é que precisamos de educar o nosso pensamento e, ao mesmo tempo, temos também que fortalecer a nossa vontade. Porque Emmanuel, no mesmo livro que temos estado a citar, no Pensamento e Vida, também nos diz, no capítulo 2, que é sobre a vontade, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E através de vários livros de André Luiz, nós também sabemos que o cérebro é o órgão de que se serve o espírito para se manifestar. E, portanto, e para resumir, vamos dizer assim: é o espírito quem pensa, quem sente, quem atua, mas sempre por intermédio do corpo físico, enquanto estamos em corpo de carne, enquanto estamos encarnados. Assim sendo, temos que vigiar os nossos pensamentos. Pensamentos deprimentes e negativos, claro. São esses que nós precisamos de vigiar, a fim de fugirmos ao desânimo e à apatia. Porque tanto os pensamentos como os sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivas ou destrutivas. Eu aqui repeti-me, mas foi de propósito, para vocês terem bem a noção que precisamos todos de ter esta noção exata, não é? Formam os sentimentos imagens mentais, as chamadas formas de pensamento. E essas formas de pensamento podem estar um minuto ao nosso lado, se nós pensarmos em alguma coisa que não é boa, mas imediatamente a afastarmos, ou se nós continuarmos a pensar nessa coisa que não é boa durante horas e dias, e ela vai ficar ali connosco, não sai dali, e vai influenciar quem? Aqueles que pensam no mesmo que me fez fazer aquela forma de pensamento. Portanto, temos que ter muito cuidado, temos que ter mesmo que vigiar. Isto porque realmente aqueles que somos gratos, que já temos noção de que o pensamento é vida e que precisamos ter muito cuidado com aquilo que pensamos, vamos sintonizar-nos com as forças do bem, os espíritos bons e os espíritos superiores. Já ao contrário, quem só se sabe, por exemplo, queixar, o que é que acontece? Vai-se ligar às forças inferiores. André Luiz, no capítulo 1 do seu Missionários da Luz, vai nos ensinar que o pensamento nasce na mente e percorre todo o organismo, cada célula, antes de irradiar. Portanto,
temos que repetir isto até à exaustão. Vamos ver bem, olhar bem para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, porque não há um único segundo que não fique gravado no nosso perispírito. Um único segundo nas formas de pensamento. E isto significa o quê? Que precisamos de os educar, de educar os nossos pensamentos, porque Jesus avisou-nos: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E lembremos-nos também de que ao dar-nos esta mensagem, este aviso sobre a necessidade de estarmos sempre vigilantes, Jesus também nos deu a melhor maneira de nos prevenirmos contra as más tendências. Lembram-se no capítulo 18 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto 4, vai ser dito que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Ok? Portanto, vamos pensar nisto. As nossas más tendências, temos que nos prevenir contra elas, se nos queremos reconhecer como verdadeiros espíritas. E Jesus orientou-nos com a vigilância, sim, e dando-nos o quê? A máxima categoria de pensamento no seu estado mais puro, que é a oração. E por isso ele disse: vigiai e orai. Porque a oração tem força e poder para nos ajudar a não ceder às tentações, mantendo-nos no bem. E voltamos a Miramés, no livro dele, Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, quando ele diz: a vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Vigiar no pensar, no falar e no viver. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto, o espírito Erasto, vem alertar-nos dizendo: quem não aprendeu a vigiar, continua a cair nas armadilhas dos lobos. E nós dizemos: quantas vezes tomamos nós atitudes erradas que depois nos fazem arrepender e nos fazem até sofrer até, por termos agido sem pensar, por termos dito coisas sem querer. Nós devemos sempre lembrar-nos que Jesus pôs o vigiar antes do orar. Não é? E não foi por acaso, claro. Quando ele o disse, ele indicou-nos o quê? Que só a oração não chega. Porque, tal como já vimos, a vigilância é extremamente importante para as nossas vidas. E, hoje em dia, este alerta de Jesus de há 2000 anos continua atualíssimo. Realmente, nós precisamos todos primeiro de vigiar e depois, então, de orar. Devemos vigiar para podermos controlar as nossas palavras, porque nós acabamos de ver que elas são portadoras de energias muitíssimo poderosas. O pensamento, temos que nos lembrar que ele constrói. Lembrem-se que Emmanuel dizia que pensar era criar. E, portanto, ele molda, modela, ele constrói, ele gera. E tudo isso tem depois de ser, depois aplicado em quê? Nas formas de pensamento, se quiserem, também chamada ideoplastia. Portanto, se eu penso no bem,
eu vou plasmar uma forma de pensamento boa. Se eu penso mal, vou plasmar uma forma de pensamento correspondente àquele mau pensamento. E daí vêm discussões, intrigas, atos maldosos, etc, etc. Pelo contrário, quando eu penso no bem, eu vou idealizar uma forma de pensamento, de alegria, de felicidade, de esperança, até de coragem, dependendo da situação, não é? Portanto, vamos ter muito cuidado efetivamente, com os nossos pensamentos. Por que é que devemos vigiar? Porque vigiar é praticar a autoobservação de instante a instante, prestar atenção aos pensamentos, sentimentos e atitudes. E há dois tipos de vicissitudes, as de ordem material e as de ordem espiritual. Relativamente às materiais, devemos tentar identificar as nossas tendências no sentido de eliminarmos o que ainda há em nós de instintos inferiores e que trazemos todos nós no nosso íntimo. Não vamos pôr-nos de parte e dizer, não, esta eu já não tenho. Todos temos tudo ainda. Orgulho, egoísmo, raiva, esta eu já não tenho. Mágoa, culpa, vingança, também já não tenho, mas não tenho mesmo, etc. Portanto, o que é que nós nos temos que lembrar? Temos que nos lembrar que todos somos espíritos em evolução, que todos temos uma carrada enorme ainda de defeitos e ainda temos poucas virtudes. E tudo isto vai revelar o nosso verdadeiro eu. Precisamos de vigiar, porque o cotidiano apresenta-nos constantemente situações que nos sugestionam e nos condicionam. Não nos podemos esquecer de que através do pensamento, e voltamos ao mesmo, à carga, trocamos ideias e influenciamos e somos influenciados por mentes com quem temos afinidade. Porque esta é outra que é importantíssima de nós termos sempre presente. Nós só influenciamos e somos influenciados por aqueles que se encontram na nossa mesma faixa vibratória, certo? Certo. E o que é que isso significa? Que está nesse momento em ação uma das leis divinas, uma das leis da natureza, a lei de sintonia, lei de afinidade e sintonia, que são aqueles que pensam como eu, aqueles que sentem como eu, juntam-se a mim. Então, que tanto podem ser encarnadas como desencarnadas e que nos podem tentar sugestionar para satisfazer as suas vontades. Kardec dá no fim, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces, ele vai dar a explicação, e é interessantíssima, sobre o que significa cada versículo, digamos assim, do Pai Nosso. E, a certa altura, ele vai dizer nessa explicação: a causa do mal está em nós mesmos. E os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos afastar-se-ão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto que o bem
os afasta. Portanto, primeiro devemos observar os nossos defeitos, que nos trazem, como nós sabemos, tantos problemas, tantas dificuldades. E depois, então, oremos, porque a oração é fundamental. Por que é que devemos orar? No momento em que percebemos a atuação dos defeitos, devemos orar para que consigamos tirar da nossa personalidade essa imperfeição. A oração é um ato através do qual nos pomos em sintonia com as esferas superiores, trocando energias com entidades do bem e sublimando assim os nossos sentimentos. Esta troca de energias aproxima os benfeitores espirituais que nos aconselham e que nos ajudam a superar as nossas fraquezas e, como sabemos, onde estão os espíritos do bem, os espíritos inferiores afastam-se, visto que não estamos a sintonizar com eles. Vamos voltar, antes de terminarmos, vamos voltar ao capítulo 4 do livro Ação e Reação e ao assistente Silas e ao que ele disse a André Luís. A certa altura, cá vai. Daí, disse ele, a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários, ou estacionados, no nosso português de cá, no vício, na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Então, de acordo com os nossos sentimentos e com as nossas aspirações e inclinações, vamos ter à nossa volta entidades que partilham desses mesmos valores. E Jesus, o mais profundo conhecedor da natureza humana que existiu, recomendava vigilância e oração como elementos indispensáveis na batalha entre o homem velho, que todos trazemos dentro de nós, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, raiva, maledicência, vaidade, etc, etc, etc. E o homem novo, que é aquele que nós estamos a tentar construir agora dentro de nós, não é? O homem mais espiritualizado, mais fraternal, mais altruísta, com outras ideias, novas ideias, sobre o que devemos fazer da nossa vida para nos ajudar a nós próprios e ajudar quem está à nossa volta, conhecido ou desconhecido. Recomendava fé, confiança na providência divina e otimismo na caminhada como sendo as atitudes essenciais para quem o quiser seguir, os passos obrigatórios na estrada da iluminação espiritual. Recomendava também calma perante as circunstâncias e discernimento nas situações vividas, já que qualquer precipitação é prejudicial e escurece as opções do caminho. E por isso, vamos pedir a Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo, esse Cristo de Deus, que nos ajude a vigiar e a orar, para que possamos corrigir os comportamentos que nos são prejudiciais e para que possamos crescer cada vez mais espiritualmente e, com isso, cumprirmos os compromissos que assumimos voluntariamente antes de encarnar. E vamos ouvir o benfeitor Emmanuel no livro Doutrina de Luz, que diz ele: seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio espírito em louvor da vida maior. Portanto, meus amigos, o pensamento no bem
o pensamento construtivo. É esse o verdadeiro agente transformador da nossa vida. Emmanuel, e vamos terminar, no seu Pão Nosso, capítulo 177, diz-nos: o nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, pois esses mesmos pensamentos são alicerces vivos do bem e do mal. E por isto mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. E era tudo o que vos queria hoje apresentar. Muito obrigada pela vossa atenção e muita paz. Bom, após o desafio da Rosarinho, para pensarmos melhor, fazermos melhor, falarmos melhor, e porque ela nos falou do homem velho, do homem novo, e acabou com Paulo, eu também vou terminar com Paulo, até porque já estamos para lá da hora. Quando ficarmos muito tristes, porque ainda não somos capazes de fazer aquilo que nos propusemos e continuamos a errar de novo, lembremos-nos de Paulo, que foi um vaso escolhido. Foi um vaso escolhido por Jesus, como ele disse a Ananias, vai ter com ele, porque ele é um vaso escolhido por mim. Lembremos-nos que Paulo disse-nos também numa das suas epístolas: quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Então temos uma enorme luta íntima a travar até alcançarmos uma condição moral superior. Mas não nos esqueçamos que é para lá que todos nós vamos caminhar, todos sem exceção. E, portanto, quando errarmos, voltemo-nos para dentro de nós e pensemos que somos capazes, porque os outros também o conseguiram. Mas vamos errar, não somos perfeitos, estamos muitíssimo, muitíssimo longe da perfeição. Estamos nos primeiros passos ainda. Vamos então, João, para a palestra, para a prece de encerramento, e vamos sentados nas nossas cadeiras, mentalizando, olhando para a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o médium de Deus na Terra, e por isso Ele nos trouxe a mensagem do Pai, com quem um dia disse: eu e o Pai somos um. Vamos mais uma vez erguer o nosso pensamento até à sua sublime imagem. Agradecer por todas as vibrações de luz e paz que aqui foram derramadas, por todas as bênçãos que recolhemos e que nos amparam para a nossa caminhada. Rogar ao Senhor que nos ajude a ultrapassar as nossas dificuldades, para que transformemos as nossas desarmonias em harmonias para a nossa alma, para que nos aproximemos de vós, Jesus amado, para que um dia, Senhor, possamos dizer: eu venci nesta caminhada imensa e milenar do nosso espírito. Que Jesus nos possa continuar a abençoar, que os amigos espirituais nos possam também ajudar e que nós façamos, Senhor, o nosso caminho, vigiando e orando, para que um dia nos possamos encontrar com alegria no coração. Que a vossa paz e a vossa luz possam ficar com cada um de nós e abençoai-nos hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.